Boa noite! Então, vamos dar sequência aqui à nossa série de lives sobre autoconhecimento e relacionamentos. E hoje o nosso assunto é muito pertinente. Hoje nós vamos falar sobre felicidade. É um assunto simples, um assunto complexo, um assunto relevante e algumas pessoas eu já ouvi, algumas pessoas dizerem um assunto bobo. E então vamos percorrer aqui algumas questões em relação a essa temática, de felicidade. E o que será que é felicidade? Felicidade é um sentimento positivo que a gente pode ter, mas a felicidade ela precisa ser cultivada. Ela não vem sozinha, ela não vem por acaso. Então, nós precisamos cultivar, fomentar, alimentar as coisas ao nosso redor, as nossas relações, as nossas emoções, os nossos pensamentos, para que a gente consiga nutrir a felicidade. E a felicidade, ela não é uma coisa constante, Nada na vida do ser humano é uma constante. A gente é um ser mutável, a gente é um ser cheio de altos e baixos, então a felicidade ela não é aquela coisa constante, que começa e não acaba nunca mais. Então a felicidade ela vem, ela vai, às vezes a gente tem uma sensação que a gente está muito feliz, em outros momentos a gente tem a sensação que a gente está muito infeliz. Então depende bastante aí dos acontecimentos, das relações que nós temos, do que está acontecendo em nossa vida em cada tempo. Mas quando a gente fala que a felicidade tem pressa, porque a gente é que precisa tomar conta, a gente que precisa correr atrás dessas questões e de fazer com que a nossa felicidade aconteça. Porque se não for assim, não tem como, a gente ser efetivamente feliz. Lembrando que ser efetivamente feliz não significa viver o tempo todo rindo para as paredes, e aí estar radiante de alegria todo o tempo. Então a felicidade, ela é um sentimento efêmero, mas é um sentimento importante que traz para a vida humana uma sensação de completude, uma sensação de sentido, uma sensação de ok, estar aqui fazendo isso porque vale a pena. Então, a gente precisa trabalhar, para conquistar essas coisas. E a felicidade, as coisas que a gente pode ou não fazer para sustentar e nutrir a nossa felicidade, ela reside nas pequenas coisas do dia a dia, Ela reside nas pequenas coisas do dia a dia. Então, às vezes a gente negligencia coisas pequenas, ações pequenas, e acha que aquilo ali não tem importância, quando na verdade esse tipo de sentimento justamente é que traz a alegria, de viver pra gente. Então isso é muito importante, a gente pensar, refletir, para que a gente possa ter a condição de nutrir a nossa felicidade. E para a gente dar essa continuidade, conversar melhor sobre isso, vamos aqui colocar alguns pontos relevantes, pontos importantes para que você consiga, e eu também, para que nós possamos ser capazes de nutrir essa felicidade de uma maneira ainda melhor, Então, o primeiro ponto que eu gosto, de comentar em relação a essa questão da felicidade é realmente olhar para si mesmo, A gente precisa aprender a cuidar da gente mesmo. A gente só consegue ser efetivamente feliz se a gente é capaz de se amar, de cuidar da gente mesmo, de prestar atenção na gente mesmo, nas nossas necessidades, nas nossas questões. E isso nem sempre é fácil, a gente nem sempre tem o tempo ou tem o interesse de olhar para a gente mesmo, de cuidar da gente mesmo. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer para construir a felicidade na nossa vida é
o autoconhecimento, é olhar para dentro, é conhecer a nós mesmos, né? E é trabalhar nesse sentido de atender às nossas necessidades, de buscar aquilo que nos faz feliz, de eliminar aquilo que não nos faz feliz. Mas existem outras coisas que a gente pode fazer, né? Um exercício muito bacana, na verdade um jogo, né? O jogo do contente, não sei se vocês já ouviram falar, mas quando eu era menina, bem nova, eu não tinha, acho que eu não tinha nem 10 anos ou 10 anos, eu era bem nova. Eu li um livro chamado Poliana, e esse livro, ele mudou radicalmente a minha vida. Ele foi um divisor, foi o meu primeiro divisor de águas consciente, né? Foi o primeiro divisor de águas consciente que eu tive na vida. Eu li esse livro e lá a Poliana, né, que é, além de ser o nome do livro, é a principal, né, a personagem principal da história, a heroína da história, ela joga o jogo do contente, ela ensina todo mundo a jogar o jogo do contente. E é uma coisa muito simples, que consiste em você sempre olhar para o lado bom das coisas, né? Olhar para o lado positivo, ver o que tem de bom naquilo ali que você tem, que você ganhou, ou naquela pessoa que talvez não seja tão legal naquele momento com você. Então, o jogo do contente, não só naquela época, mas daquela época até aqui, né, transformou realmente a minha vida. E eu passei a jogar este jogo do contente, apesar de eu não não usar essa expressão mais, né? Estou jogando o jogo do contente. Na época eu falava, hoje em dia não mais, mas eu sempre, né, desde então, jogo esse jogo porque ele faz muita diferença para mim. Eu como perfeccionista, né, que sou, então eu tenho aquela tendência de olhar para o que está errado, olhar para o que está faltando, né, manter o meu foco naquilo que está ruim, para que eu possa melhorar, para que eu possa consertar, enfim. Então, jogar o jogo do contente para mim trouxe muita felicidade. Por quê? Porque com isso eu aprendi a olhar para o outro lado, para o lado bom, para o lado positivo, né? Para que eu pudesse conseguir com aquilo ali, deixar de focar somente no que é ruim, somente no que é negativo, somente no que está errado. Ok, tem coisa errada, mas olha só, esse lado aqui que já tá certo, né? Isso deu errado, mas olha só o tanto de outras coisas que deram certo, né? Que foi legal, que foi bacana. Nossa, tá difícil aqui, mas olha o tanto que eu já aprendi com isso. Então, o jogo do contente, ele para mim foi um divisor de águas, e ele é justamente isso, é olhar para o lado bom da vida, olhar para o lado bom das coisas, olhar para o lado bom das pessoas, né? Para que a gente possa construir, né, impactar nesta construção da felicidade em nossas vidas. E outra coisa, né, que a gente pode e deve fazer é ter objetivos e metas. É importante a gente ter um objetivo na vida. A vida sem um objetivo, sem um propósito, ela se torna sem sentido. E quando as coisas estão sem sentido, o ser humano sofre, né? Porque o ser humano, ele precisa do sentido, precisa de ter um propósito grande, um propósito pequeno, não importa, precisa ter um propósito. Então é importante que a gente estabeleça quais são os nossos objetivos, o que eu quero da minha vida, para que eu estou nesse mundo, o que eu vim fazer aqui, né? E refletir sobre essas perguntas e responder essas perguntas, identificando qual é o meu objetivo aqui, né? Ou talvez não tão grande, mas qual é o meu objetivo esta semana, qual é o meu objetivo esse mês, esse ano, né? O que eu quero fazer este ano? Então, nesse sentido, de trazer essa direção, né? Essa direção, porque esse senso de direção, ele ajuda na construção da felicidade, ele fundamenta a nossa sensação de felicidade, porque passamos a ter propósito, que é uma necessidade que os seres humanos têm, né? Tem que fazer sentido, né? Se não fizer sentido, a gente não se engaja, a gente não participa, a gente fica triste, né? A gente faz por fazer de qualquer jeito. Então, é muito... fica vazio, né? Fica vazio. E outra coisa, né, que a gente pode fazer, né? Eu quero falar mais duas coisas.
Uma delas é praticar o bem. Às vezes a gente acha que a gente é uma pessoa tão boa, né? Nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo fulano, eu ajudo Beltrano. Mas às vezes a gente está tão inebriado, né, com essa sensação de que a gente é tão bom, que a gente não pratica o bem efetivamente. Então a gente precisa prestar atenção. Eu estou efetivamente praticando o bem? Uma das coisas que vários estudos demonstram é que o ser humano se sente mais feliz todas as vezes que ele ajuda o próximo, ou que ele tem um objetivo que é maior que ele no sentido de ajudar os outros, no sentido de melhorar a vida dos outros, no sentido de trazer acalento, de trazer acolhimento para o outro. Então, todas as vezes que nós, seres humanos, empreendemos esforço para ajudar as pessoas, para fazer a vida das pessoas melhor ou menos sofrida que seja, a gente constrói, a gente fortalece essa sensação de felicidade, porque nós temos essa necessidade né, de ajudar, somos seres sociais, né, gente? Quantas vezes a gente já falou isso aqui nas nossas lives? Somos seres sociais e a gente vive através das relações que a gente estabelece. Então, quando a gente ajuda o outro, a gente faz uma conexão maior, por uma causa maior, por algo que está além de nós mesmos. E isso traz essa sensação de satisfação, de pertencimento, de sentido. E tudo isso ajuda na construção da felicidade. Então, fazer o bem, praticar o bem, né? Mas em pequenas ações, porque às vezes as pessoas pensam, praticar o bem é rodar um projeto gigante para ajudar uma instituição ou criar uma instituição. Não! É fazer o bem ali todo dia, né? Um pequeno gesto aqui, um pequeno gesto ali, um sorriso às vezes que a gente oferece para uma pessoa numa fila de banco, sei lá, que a pessoa está triste, às vezes isso, né, faz toda a diferença na vida daquela pessoa e traz pra gente, inunda o coração da gente com aquela, né, felicidade, com aquela sensação de satisfação, de puxa vida, eu fiz a diferença ali naquele momento. E isso traz pra gente, ajuda a construir, a fortalecer a nossa felicidade. E a última coisa que eu queria comentar hoje, né, em relação a essa questão da felicidade, em termos do que fazer para construirmos a nossa felicidade, é a gratidão. A gratidão, ela é essencial. Por mais que esse assunto meio que tá na moda, né, gente? Todo mundo fica usando a palavra gratidão como slogan quase, né? Assim, é uma propaganda. E as pessoas batem a mão no peito e falam, nossa, eu sou muito grato, eu agradeço, não. Isso é legal e ajuda um pouco, mas eu não tô falando dessa gratidão, sabe? Eu tô falando da gratidão que vem lá do fundo da alma, né? É você olhar para o seu entorno, é você perceber muito mais o que você tem do que o que você não tem, né? E ser grato por isso, pelo que você tem, seja lá o que for, é muito, é pouco, não importa, é o que você tem, né? Então, a gratidão, mas a verdadeira gratidão, né? De se sentir agradecido, imensamente agradecido por uma coisa que aconteceu, por um aprendizado que você teve, por aquela pessoa que é seu companheiro, né, de viagem aí na vida. Às vezes, nas relações conjugais existem muitos conflitos, né, e às vezes a gente fica triste, às vezes a gente se pergunta se é isso mesmo, e os divórcios acontecem, né, tristemente. Mas se a gente fosse capaz, né, de ser agradecido pelo que aquela pessoa tem a oferecer, a gente seria mais feliz, né? A gente teria condições de construir melhor a nossa felicidade. Então, é isso, é agradecer, mas agradecer de verdade, né? Por todas as coisas, pelas coisas que temos, pelas coisas que nos acontecem, porque se a gente joga o jogo do contente, né? Não importa o que nos aconteceu, tem um lado bom, né? Aquilo ali tem um lado bom. E esse esforço para manter, né, a nossa mente, o nosso pensamento no que é positivo, vai nos ajudar a ser gratos, né? Porque se eu paro de olhar para o que é ruim, porque está errado, porque
para o que precisa ser melhorado e começo a manter o meu foco naquilo que é positivo, naquilo que é bom, eu vou conseguir agradecer mais. Eu vou desenvolver a minha capacidade de ser grato, né? De ter gratidão. E a gratidão, a verdadeira, né? Gratidão não é essa que anda por aí como slogan para todo lado, mas a verdadeira gratidão, ela realmente traz, né, pra gente o alívio, a leveza, né? Aquela sensação de paz que fortalece e constrói a nossa felicidade. Então, gente, é isso. A gente precisa aprender, né? Se a gente quer uma vida mais feliz, a gente precisa aprender a domar os nossos impulsos, né? As nossas emoções, que são boas, mas algumas nem tanto assim, né? A gente precisa aprender a domar, né? A domar essas emoções para que a gente consiga focar no que é positivo, ser capaz de nos doarmos em pequenas ações, né, fazendo bem para os outros, para que a gente possa jogar o jogo do contente, né, e agradecer, né? Agradecer de verdade, não é falando, não é contando, sabe? É lá no fundo do coração mesmo, né? Agradecendo do fundo do coração aquelas coisas, aquelas pessoas, aquelas ocorrências, aquilo que aconteceu. Às vezes aquilo que deixou de acontecer, né? Muitas vezes a gente agradece pelo que não aconteceu também, né? A gente se livra de alguma coisa, ou de uma tragédia, de alguma coisa ruim, então a gente deve agradecer também. Mas eu não estou falando das coisas grandes, né? As coisas grandes é fácil a gente reconhecer, é fácil a gente buscar o positivo num contexto maior. É fácil a gente ajudar